Se você acha que sabe o que acontece dentro de um convento, então se prepara. Porque, se eu te contar o que eu vi, você nunca mais vai olhar para uma missa, para uma freira ou até para uma oração. Do mesmo jeito, foram 8 anos enclausurada, achando que eu estava servindo a Deus. Mas o que eu descobri quase destruiu minha fé, quase destruiu minha vida. E eu te garanto, essa história não é para qualquer um. Mas se você está aqui, é porque talvez você precise ouvir, antes que seja tarde. Então, se inscreve no canal agora, porque esse tipo de verdade não aparece na televisão, nem nos livros e nem nos sermões de domingo. Mas aqui eu conto. E hoje você vai entender por quê tanta gente sai dos conventos e nunca mais é a mesma. Nasci e cresci em São João del Rei, uma cidadezinha de Minas que tem mais igreja que esquina. Lugar onde procissão é feriado e todo mundo conhece todo mundo pelo nome do avô. Desde pequena, minha mãe dizia que eu era diferente, que eu tinha um brilho no olhar, uma pureza que as outras crianças não tinham. Muito pura para esse mundo cruel, ela dizia, enquanto arrumava meu cabelo para ir na missa de domingo. E eu acreditava. Como não acreditar? A gente acredita no que os mais velhos falam da gente, né? Cresci cercada de imagem de santo, terço pendurado na cabeceira da cama, e aquela crença profunda que Deus tinha um plano especial para mim. Só não imaginava que plano era esse. Com 19 anos, senti o chamado. Foi durante uma missa na Semana Santa. O padre falou sobre vocação, sobre entregar a vida para Deus, e parecia que ele estava falando direto comigo. Saí dali decidida. Ia ser freira. Ia dedicar minha vida para servir a Deus e aos outros. Minha mãe chorou, metade de orgulho, metade de tristeza por me perder. Meu pai não falou nada, mas vi nos olhos dele que estava sofrendo. Mesmo assim, me apoiaram. Quem não apoiaria uma filha que quer servir a Deus? Foi assim que entrei para o convento Santa Luzia dos Montes, lá no alto de um morro, longe da cidade. Um lugar que parecia saído de filme antigo, paredes grossas de pedra, janelas pequenas, sempre aquela neblina que subia do vale e deixava tudo com ar de mistério. Silêncio, muito silêncio. No começo, achei que ia ser difícil me adaptar. Acordar às 4 da manhã para o primeiro terço, passar horas ajoelhada em oração, trabalhar na horta debaixo de sol quente, comer comida sem sal, dormir numa cama dura como pedra. Mas eu queria aquilo. Achava que era o preço da santidade, sabe? Que quanto mais eu sofresse, mais perto de Deus eu estava. A rotina era sempre a mesma. Oração, trabalho, estudo, silêncio. Jejum 2 vezes por semana, confissão toda sexta-feira, banho frio, roupa que coçava a pele, o corpo doía, mas a alma... a alma parecia que estava sendo purificada. Só que, desde os primeiros meses, comecei a notar umas coisas estranhas, pequenas no começo, quase imperceptíveis. Mas quando você vive num lugar onde tudo é regra, tudo é ordem, qualquer desvio chama a atenção. Tinha freira que recebia comida melhor. Tinha freira que usava roupa mais confortável por baixo do hábito. Tinha freira que não precisava acordar tão cedo. E tinha freira que sumia pelos corredores durante a noite. No começo, pensei que era impressão minha. Ou que tinha explicação. Talvez algumas irmãs tivessem problema de saúde, talvez outras tivessem tarefa especial. Quem era eu para questionar? Noviça, recém-chegada, sem entender ainda como funcionava aquela vida. Mas foi ficando cada vez mais difícil ignorar, principalmente depois daquela visita do bispo. Lembro como se fosse hoje. Ele chegou numa manhã de terça-feira, carro preto reluzente, motorista de terno. A Madre Cecília recebeu ele com tanto nervosismo que deixou cair o terço no chão. O bispo nem se curvou para ajudar a pegar. Só olhou para ela com um olhar que arrepiou minha alma. Não era olhar de pastor. Não era olhar de servo de Deus. Era olhar de poder. De quem sabe que pode tudo e não teme nada nem ninguém. Durante o almoço, servido especialmente para ele, enquanto nós comemos o de sempre, feijão ralo com arroz, notei como a madre se comportava. Não era respeito, era medo, submissão, como se ele fosse dono dela, não apenas superior na hierarquia da igreja.
E teve um momento que ficou gravado na minha memória, quando ele pousou a mão no ombro dela e disse: Madre, precisamos conversar sobre aquele assunto pendente. O rosto dela, meu Deus, o rosto dela perdeu toda a cor, os lábios tremeram, e os olhos dela pareciam de bicho acuado. Foi ali que comecei a entender que nem tudo naquele lugar era tão santo quanto parecia. Que os muros grossos do convento não serviam só para nos proteger do mundo lá fora, mas também para esconder do mundo o que acontecia lá dentro. E o que acontecia lá dentro ia muito além da minha compreensão na época. Se você acha que essa história já está forte, aguarde, porque o que vem depois vai testar não só sua fé, mas sua capacidade de acreditar até onde pode ir a maldade humana, mesmo em lugar que deveria ser sagrado. Depois que o bispo visitou o convento, parece que um véu saiu dos meus olhos. Sabe quando você está olhando para uma coisa há tempo, mas de repente enxerga ela de verdade? Foi assim comigo. Comecei a perceber coisas que antes não via. Os olhares de canto, os cochichos pelos corredores, as portas que se fechavam rapidinho quando eu passava perto. Já não era mais aquela menina boba de São João del Rei que acreditava em tudo que falavam. Estava começando a entender que, mesmo num lugar santo como um convento, tem coisa que não é santa não. Tem poder, tem medo, tem gente que manda e gente que só obedece. Foi por essa época, uns 5 meses depois que cheguei lá, que conheci melhor a irmã Bernadette. Uma velhinha que já estava no convento há mais tempo que qualquer uma. Imagine só, devia ter uns 80 anos nas costas. Era toda curvadinha, com as mãos cheias de mancha e veia saltada, parecendo galho seco de árvore antiga. Mas os olhos dela... Ah, meu Deus, que olho! Era como se ela pudesse ver dentro da alma da gente, sabe? Como se tivesse visto tanta coisa na vida que nada mais podia surpreender. Irmã Bernadette quase não falava. Vivia sozinha cuidando daquela hortinha nos fundos do convento. As outras irmãs diziam que ela era meio lelé da cuca, que a idade tinha embaralhado as ideias dela. Mas quando a gente prestava atenção de verdade, dava para perceber que ela não falava pouco por ser doida não. Era porque sabia que algumas palavras custam caro demais. Num dia quente de fevereiro, daqueles que o sol parece que vai derreter até as pedras, eu estava ajoelhada na terra, arrancando mato de entre os pés de alface. Suava tanto que meu hábito estava pregado no corpo, pesado que nem chumbo. Foi quando senti uma mãozinha no meu ombro. Era ela, a irmã Bernadette, segurando um copo d'água com a mão trêmula. Bebe, minha filha, tá muito quente hoje. Agradeci e bebi aquela água todinha. Misericórdia, como estava boa, fresca, docinha. Parecia bênção. Quando fui devolver o copo, vi que ela olhava para os lados, assim meio desconfiada, como quem confere se tem alguém escutando. Daí, num movimento que me pegou de surpresa, ela agarrou minha mão. Agarrou com força. Uma força que eu nem imaginava que aquele corpinho frágil podia ter. Você é diferente das outras que chega aqui. Ela falou baixinho, quase num cochicho. Ainda tem luz nos olhos. E essa luz é perigosa nesse lugar. E fiquei sem entender direito. Perigosa? Luz nos olhos? O que aquela velhinha estava querendo dizer? Irmã Bernadette, não estou entendendo a senhora. Ela apertou minha mão mais forte ainda. As veias azul da mão dela saltavam, parecendo riozinho desenhado num mapa velho. Minha filha, nunca confia cegamente em quem carrega uma cruz no peito. Nem todo mundo que fala de Deus está disposto a viver por Ele. Senti um arrepio na espinha. Uma freira falando aquilo dentro de um convento era quase uma heresia. Ou seria a mais pura verdade. Irmã, a senhora está dizendo que... Ela me cortou, colocando aquele dedinho todo enrugado nos meus lábios. Não fala nada, só escuta, observa. E lembra que nem tudo que brilha é ouro. Nem todo silêncio é oração. Às vezes, o silêncio esconde grito. Nessa hora, escutamos barulho de passo. Irmã Bernadette soltou minha mão e voltou a se curvar sobre os pés de alface, como se a gente nunca tivesse conversado. A irmã Marta, uma das ajudantes da Madre Cecília, apareceu virando a esquina do caminho de pedra. Irmã Bernadette, a madre tá chamando, hora do seu remédio. Bernadette se levantou, obediente que nem criança pequena. Mas antes de ir,
Me olhou uma última vez. Um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Fiquei ali, de joelho na terra, pensando no que tinha acabado de ouvir. Nem todo silêncio é oração. Às vezes, o silêncio esconde grito. O que será que aquela velhinha estava tentando me dizer? Daquele dia em diante, comecei a prestar mais atenção em tudo. Não era só olhar, não. Era observar mesmo. E quanto mais eu observava, mais coisa estranha eu notava. As conversas entre algumas irmãs, que paravam na hora quando alguém chegava perto. As visitas que a Madre Cecília recebia no escritório dela de noite. Sempre homem, sempre sozinha. O jeito como certas freiras tinham regalias que ninguém entendia, enquanto outras viviam com medo o tempo todo. Era como se tivesse uma divisão que ninguém falava, mas todo mundo sabia. De um lado, as escolhida, freira que andavam livre pelo convento, que pegavam serviço mais leve, que comiam melhor. Do outro lado, as comum, que seguiam todas as regras sem pestanejar, que trabalhavam até cair de cansada, que viviam rezando e pedindo perdão por pecado que nem tinham cometido. E tinha um terceiro grupo, pequeno, quase escondido. Irmã que um dia estavam lá e no outro, simplesmente sumiam. Transferida, diziam, em missão especial, explicavam, mas nunca mais voltavam, nunca mandavam notícia. Era como se tivessem desaparecido. A irmã Bernadette quase não falava mais comigo depois daquele dia, mas às vezes, quando a gente se cruzava pelos corredores, ela me olhava daquele jeito. Aquele olhar que dizia, continue observando. E eu observava, viu? Numa noite, não consegui dormir de jeito nenhum. O calor estava de matar, mesmo com a janela aberta. Virei de um lado para o outro naquela cama dura por um tempão, até que resolvi levantar e ir até a cozinha beber água. Era contra as regras andar pelo convento depois do toque de recolher, mas minha sede era maior que o medo de ser castigada. Desci aquelas escadas de pedra com cuidado para não fazer barulho. O convento de noite era outro mundo. As sombras dançavam nas paredes, fazendo formato estranho. O silêncio era tão pesado que parecia que dava para cortar com faca. Foi quando escutei. Passo, pesado, rápido. Não era passo de mulher, não. As irmãs andavam leve, quase sem fazer barulho no chão de pedra. Era passo de homem, firme, autoritário. Me escondi atrás de uma coluna, vi uma figura passar, alta, de batina, um padre, mas não era o padre capelão do convento. Aquele eu conhecia bem. Era outro, mais velho, mais forte, com jeito de quem está acostumado a dar ordem e ser obedecido. Ele seguiu pelo corredor, virou à direita, indo para o lado da sala de administração. Contra todo juízo, decidi seguir ele. Algo me dizia que ali estava a chave para entender os mistérios daquele lugar. Com o coração batendo tão forte que achei que ele podia escutar, fui atrás. Fiquei na sombra, pisando devagarzinho para não fazer as pedras do chão rangerem. O padre entrou numa sala. Esperei um pouquinho e me aproximei. Era o arquivo velho. Uma porta que nunca, mas nunca mesmo ficava aberta. Era onde guardavam os documentos antigos do convento, os papel oficial, as cartas que mandavam para o bispado, um lugar proibido para noviça como eu. Mas naquela noite, a porta estava entreaberta. Uma frestinha pequena, mas que deixava sair um fiozinho de luz amarelada. Me aproximei mais. Colei o ouvido na madeira. Vozes. 2. Uma de homem, grossa, mandona. Outra de mulher, baixinha, quase sumida. Reconheci a segunda voz. Era a Madre Cecília. Não temos escolha, falava a voz do homem. Ela viu demais, sabe demais, mas ela é apenas uma menina, Padre Antônio, respondeu a madre com a voz tremendo. Mal saiu da casa dos pais. É por isso mesmo que precisa ser controlada agora. Antes que comece a fazer pergunta, antes que comece a falar, ficou um silêncio pesado. Depois, a voz da madre, ainda mais baixinha. Para onde vamos mandar ela? Carrancas, respondeu o padre. O convento Nossa Senhora do Silêncio vai receber ela. Ela vai aprender a ficar quieta. Carrancas. Esse nome bateu na minha cabeça como sino de igreja.
Já tinha ouvido falar desse lugar. Cochichos, pedaços de conversa. Um convento isolado, no meio das montanhas. Um lugar de onde as freiras não voltavam. Quem será que eles iam mandar para lá? Qual irmã tinha visto demais? Sabido demais? Foi quando ouvi barulho dentro da sala. Alguém se mexendo. Cadeira arrastando. Passo vindo na direção da porta. Recuei, assustada. Nisso, tropecei num banco de madeira que estava no corredor. O banco caiu, fazendo um barulhão no meio do silêncio da noite. A porta se abriu toda. "O que tá fazendo aqui, irmã?" A voz da Madre Cecília cortou o ar que nem faca afiada, fria, seca, dura. Os olhos dela, que de dia pareciam tão sereno, agora eram que nem duas pedras pretas. Tentei responder, mas minha boca estava seca demais. Minha língua parecia colada no céu da boca. O medo não deixava eu falar nada. Atrás dela, vi o padre, alto, corpulento, com um rosto que parecia esculpido em pedra, olho que queimavam igual brasa. A madre chegou mais perto, tão perto que senti o cheiro do hálito dela, cheiro de vinho, não de água benta. "Tem coisa que você ainda não está pronta para entender." Ela falou baixinho, quase cochichando, mas com os olhos gelados. "Volte para o seu quarto e esqueça o que você viu." Não sei como consegui me mexer. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina, mas virei e saí correndo. Corri como se o capeta em pessoa tivesse atrás de mim. E talvez tivesse mesmo. Naquela noite, deitada na minha cama, tremendo debaixo daquele cobertor fininho, entendi o que irmã Bernadette tinha tentado me dizer. Nem todo mundo que fala de Deus está disposto a viver por Ele. E eu tinha acabado de descobrir isso do pior jeito possível. Naquela noite, depois que a Madre Cecília me pegou bisbilhotando, não preguei o olho. Como é que ia dormir? Cada vez que fechava os olhos, via aquela cara dela, aquele olhar frio como água de poço, aquela voz que cortava igual faca de açougueiro. Esqueça o que você viu. Mas como esquecer uma coisa que nem tinha entendido direito? O que foi mesmo que eu vi? Um padre e uma freira conversando de noite? Isso por si só não era pecado nem crime. Então por que tanto segredo? Por que tanto medo? O dia amanheceu depois do que pareceu uma eternidade. O sino tocou chamando todo mundo para rezar. Me arrastei da cama, vesti aquele hábito com as mãos tremendo e desci para a capela. Durante a missa inteirinha, senti que tinha olho me vigiando. Será que era só coisa da minha cabeça, por causa do medo e da noite sem dormir? Não consegui prestar atenção em nenhuma oração. As palavras do padre capelão, um velhinho magrelo, bem diferente daquele padre Antônio da noite passada, pareciam que vinham lá de longe. Na hora de receber a comunhão, quando ajoelhei para receber a hóstia, levantei os olhos e vi a Madre Cecília me observando do lugarzinho especial dela, perto do altar. Não tinha raiva no olhar dela, tinha coisa pior. Parecia que estava calculando, medindo, decidindo o que ia fazer comigo. Depois da missa, na hora do café da manhã no refeitório silencioso, não podia conversar durante as refeições, percebi que algumas irmãs me olhavam com curiosidade. Será que sabiam do meu encontro com a madre na calada da noite? Ou será que só estavam reagindo ao meu jeito assustado? A irmã Bernadette não estava no refeitório. O lugar dela, na ponta daquela mesa comprida, estava vazio. Perguntei para a irmã Marta, que estava servindo aquele mingau ralo. "A irmã Bernadette está doente?" Irmã Marta me olhou com uma cara estranha, mistura de dó com aviso. "Ela foi transferida hoje cedinho. Missão especial em Barbacena." Senti meu estômago afundar até o pé. Transferida? Logo depois de me avisar sobre os perigos do convento? Isso não podia ser coincidência, não é mesmo? Mas ela nem se despediu. "Ordens da madre", cortou irmã Marta, se afastando com a panela de mingau. Senti um arrepio correr da cabeça até o dedão do pé. Primeiro aquela conversa esquisita sobre mandar alguém para Carrancas. Agora a irmã Bernadette sumindo de repente. Tinha coisa muito errada acontecendo naquele convento, viu? Passei o dia fazendo minhas tarefas de sempre com o corpo, mas a cabeça estava a 1000 por hora. Cada cantinho do convento agora parecia esconder segredo. Cada olhar trocado entre as irmãs parecia ter código.
Cada cochichinho parecia ter ameaça escondida. De tardezinha, enquanto eu lavava o corredor de pedra que levava até a capela, vi a irmã Celeste vindo na minha direção. Ela era uma das escolhidas, sempre pertinho da madre. Era jovem ainda, uns 30 anos, bonita de um jeito que quase não combinava com ser freira. A madre quer ver você no escritório dela, agora. Meu coração quase pulou pela boca. Era isso. Ela ia me confrontar sobre a noite passada. Ou pior, ia me mandar para Carrancas? Com as pernas mole que nem mandioca cozida, segui pelo corredor que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia o caminho para o matadouro. O escritório da madre ficava no fim do corredor da administração, uma sala grande com janela que dava para os jardins do convento. Bati na porta. Um entre-seco me respondeu. A madre estava sentada atrás daquela escrivaninha de madeira escura, escrevendo num livrão de capa preta. Nem levantou o olho quando entrei. Feche a porta, mandou. Obedeci, sentindo o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do calor daquela tarde. Irmã, sabe por que chamei você aqui? Não, madre, respondi, a voz mais firme do que eu mesma esperava. Ela finalmente ergueu o olhar. Não tinha raiva nos olhos dela. Só aquele mesmo cálculo frio que notei durante a missa. A senhora teve uma noite agitada ontem, não é mesmo? Não respondi. O que ia dizer? Mentir era pecado, mas a verdade parecia perigosa demais. Andar pelo convento depois do toque de recolher é contra as regras, continuou ela. A senhora sabe disso. Sim, madre. Peço perdão. Tava com sede e... Ela levantou a mão, cortando minha explicação mixuruca. O que viu ou ouviu ontem à noite não é da sua conta, irmã. Tem assunto da administração do convento que não é para noviça ficar sabendo. Sim, madre. Mas entendo sua... curiosidade. Um sorrisinho fino, sem alegria, apareceu na boca dela. É natural para alguém da sua idade. E para compensar sua indiscrição, pensei numa coisa que pode ser... educativa para a senhora. Ela abriu uma gaveta e tirou um envelope. Fechado com cera vermelha, tinha o selo oficial do bispado. Amanhã, a senhora e a irmã Celeste vão levar isso para o santuário de Nossa Senhora das Montanhas, lá em Carrancas. Carrancas. O mesmo lugar que falaram naquela conversa que eu ouvi de noite. Meu sangue gelou nas veias. É uma carta importante, continuou a madre. Tem que ser entregue em mãos para a Madre Superiora de lá, entendeu? Sim, madre, mas por que eu? Sou só uma noviça e... Justamente por isso, cortou ela, para aprender o valor da obediência e do silêncio. O recado estava dado. Eu estava sendo testada, ou castigada, ou as duas coisas. Vão partir quando o sol nascer. Podem usar a charrete. A viagem leva quase um dia inteiro. Sim, madre. Pode ir agora. Saí do escritório sentindo como se tivesse acabado de assinar minha própria sentença. Carrancas, o lugar de onde as freiras não voltavam. No caminho de volta para o meu quarto, encontrei a irmã Celeste de novo. Ela estava saindo da sala de costura, carregando um cesto com linha e agulha. A madre te contou da nossa viagem amanhã? Ela perguntou com uma voz neutra, sem emoção. Contou sim. Vamos para Carrancas. Ela olhou em volta, como se estivesse conferindo se tinha alguém escutando, e então falou mais baixo. Tem coisa que a gente só entende quando chega lá, e saiu andando, deixando aquelas palavras enigmáticas pairando no ar como fumaça. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. A irmã Bernadette sumindo, a conversa misteriosa que ouvi, a ordem da madre para ir para Carrancas. E agora, aquela frase da irmã Celeste. Tem coisa que a gente só entende quando chega lá. Levantei bem antes do sol nascer e arrumei minhas coisas. Não tinha muito o que levar. Nós, freira, não temos posse. Só meu terço, uma troca de roupa de baixo e minha escovinha de dente. Quando o primeiro raio de sol apareceu, já estava no pátio esperando. A irmã Celeste chegou logo depois, acompanhada pela madre Cecília. A madre carregava o envelope lacrado. Entregou para Celeste, não para mim. Outro recado claro. Ela não confiava em mim. Lembrem-se,
disse a madre, ajeitando o envelope nas mãos de Celeste. Essa carta é importante. Entreguem diretamente à Madre Superiora, ninguém mais. Sim, madre, respondemos em coro. A charrete já estava pronta, com o cavalo velho encilhado. O seu Joaquim, que cuidava da propriedade do convento, ia nos levar até a estrada principal. De lá, pegaríamos a condução que ia para Carrancas. A viagem foi silenciosa no começo. Eu não sabia o que dizer, e Celeste não parecia disposta a puxar conversa. Só quando já tínhamos andado umas 2 horas, deixando São João del Rei bem para trás, ela finalmente falou. Você é curiosa demais, sabia? Engoli em seco. Como assim? Andar pelo convento de noite, escutar atrás das portas, fazer perguntas sobre a irmã Bernadette. Então ela sabia. Sabia de tudo. Eu só estava tentando entender. Entender o quê? O convento tem regra. A gente segue. Simples assim. Mas não tinha nada de simples, e pela primeira vez notei uma coisa na voz dela. Não era frieza, era medo. Irmã Celeste, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. O que acontece em Carrancas? Por que as freiras que vão para lá nunca voltam? Ela virou o rosto para mim. Os olhos dela, normalmente vazio, agora tinham um brilho estranho. Medo, pena, aviso. Você vai descobrir. Logo, logo. Não falamos mais nada pelo resto da viagem. Depois de trocar de condução na estrada principal, seguimos num carro velho e barulhento, subindo por estrada de terra cada vez mais estreita, cada vez mais íngreme. O santuário de Nossa Senhora das Montanhas apareceu de repente quando a estrada fez uma curva, e meu coração quase parou de bater. Não parecia um santuário, não parecia um convento. Parecia mais um presídio. Pedra escura, muros altos, janela pequena e um silêncio que dava medo. Quando o carro parou na entrada, senti Celeste pegar minha mão por baixo do hábito. Um aperto rápido, forte. Quando olhei para ela, vi lágrima nos olhos. Lembra o que te falei? Sussurrou ela. Tem coisa que a gente só entende quando chega lá. E agora tínhamos chegado, e eu começava a entender. Esse não era um lugar de Deus, era outra coisa. Algo que eu nunca imaginei que existisse. E a pior parte? Não sabia se conseguiria sair dali. Descemos do carro na frente daquele lugar sombrio. Dava um arrepio só de olhar. O prédio do santuário de Nossa Senhora das Montanhas era feito de pedra escura, com aquelas janela pequena, aqueles muro alto. Parecia mais uma prisão que uma casa de Deus. Nem um passarinho cantava por ali. Sabe quando o silêncio é tão pesado que dá para sentir ele? Era assim, um silêncio que apertava o peito da gente. Uma freira apareceu no portão. Já era de idade, com cara fechada e olho sem brilho, daqueles que parece que já viu tanta coisa triste que nem consegue mais se espantar com nada. Irmãs de São João del Rei? Perguntou ela com uma voz seca, igual galho no inverno. Sim, respondeu Celeste, segurando o envelope com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Trazemos uma mensagem da Madre Cecília para a Madre Superiora. A freira assentiu com a cabeça e abriu o portão. Rangia igual alma penada, viu? Entramos num pátio pequeno, todo de pedra, sem nenhuma plantinha, sem nenhuma flor, só pedra, pedra e mais pedra. Sigam-me, disse a freira, andando na nossa frente. Fomos atrás dela, passando por corredor escuro e úmido. Diferente do nosso convento em São João, que era simples, mas sempre limpinho e com flores nos altar, aquele lugar parecia abandonado. Tinha mofo nas paredes, cheiro de coisa guardada há tempo demais. E pior, quase não se via imagem de santo ou crucifixo nas paredes. Cruzamos com algumas irmãs pelo caminho, todas de cabeça baixa, olhando para o chão, como se nem ousassem erguer os olhos. Ninguém falava, ninguém sorria, parecia que estavam todas morta por dentro. A freira que nos guiava parou em frente a uma porta de madeira escura. Esperem aqui, disse ela, e entrou, fechando a porta atrás dela. Celeste e eu ficamos parada no corredor, sem falar nada. Eu sentia meu coração batendo que nem tambor de congada. Meu Deus do céu, que lugar era aquele? E por que nos mandaram aqui?
Depois de uns minutos que pareceram hora, a porta se abriu de novo. A freira fez sinal para a gente entrar. A sala era grande, mas escura. Só uma janela pequena deixava entrar um fiozinho de luz. Atrás de uma mesa de madeira pesada estava sentada a Madre Superiora. Era uma mulher robusta, de óculos grosso e cara séria. Não devia ter mais de 50 anos, mas o jeito dela era de quem já nasceu velha. Aproximem-se, ela ordenou. Chegamos mais perto da mesa. Celeste estendeu o envelope lacrado. Da parte da Madre Cecília, do convento Santa Luzia dos Montes. A Madre Superiora pegou o envelope e quebrou o lacre de cera sem pressa nenhuma. Tirou a carta de dentro e começou a ler. Enquanto lia, seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos diziam tudo. Estavam brilhando de um jeito estranho, como quem recebe notícia boa. Só que não era o brilho bonito de alegria, não. Era um brilho frio, calculista. Quando terminou de ler, dobrou a carta com cuidado e olhou para nós duas. Primeiro para Celeste, depois para mim. Demorou o olhar em mim, como se estivesse me examinando, medindo. Obrigada por trazerem a mensagem, disse ela por fim. Devem estar cansadas da viagem. Serão acomodadas para passar a noite. Amanhã cedo poderão retornar. Senti um alívio tão grande que quase caí no chão. Graças a Deus, não íamos ficar ali. Era só entregar a carta e voltar. Mas então, a Madre Superiora abriu uma gaveta da mesa e tirou uma chave. Antiga, enferrujada, grande. Estendeu para mim, não para Celeste. Antes de descansarem, tenho uma tarefa para a minha irmã mais nova, disse ela, olhando só para mim. Sigam até o fim do corredor, última porta à esquerda. Abram e aguardem. Peguei a chave com a mão tremendo. Pesava mais do que parecia. Ou talvez fosse só o medo pesando. Posso ir junto? Perguntou Celeste, e percebi um tremor na voz dela. Claro, respondeu a Madre Superiora, com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Na verdade, insisto que vá. Saímos da sala e seguimos pelo corredor comprido. Nossos passos ecoavam na pedra fria. Quanto mais a gente andava, mais escuro ficava. Menos janela, menos luz. No fim do corredor, encontramos a porta. Última à esquerda, como a madre tinha dito. Era uma porta diferente das outras. Mais grossa, mais antiga. Tinha uma cruz entalhada na madeira, mas não era uma cruz comum. Era torta, estranha. Quase parecia, sei lá, distorcida. Você acha que devemos abrir? Perguntei para Celeste, segurando a chave com força. Ela engoliu em seco. Não temos escolha, temos? Respirei fundo e coloquei a chave na fechadura. Girou com dificuldade, fazendo um barulho de ferro velho. Quando a porta finalmente abriu, um cheiro forte de mofo, poeira e algo mais. Algo que não consegui identificar. Invadiu nosso nariz. Entramos numa sala grande, escura, iluminada só por uma lamparina fraca num canto. Era um arquivo. Prateleira e mais prateleiras cheias de pasta, livro, documento amarelado pelo tempo. Parecia que ninguém entrava ali há muitos anos. O que será que elas querem que a gente faça aqui? Perguntei, olhando ao redor. Acho que querem que a gente veja algo, respondeu Celeste, se aproximando de uma mesa no centro da sala. Tinha algumas pastas em cima dela, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Nos aproximamos juntas. Celeste abriu a primeira pasta. Era uma ficha. Com foto e tudo. Uma freira jovem, de rosto redondo e olhar doce. O nome dela estava escrito em cima. Irmã Teresa. Meu coração deu um pulo. Eu conhecia esse nome. Anos atrás, quando eu ainda era noviça novinha, essa irmã estava no nosso convento em São João. Depois, um dia, ela sumiu. Disseram que tinha ido para a missão no hospital de Barbacena. Mas na ficha, estava escrito em letra grande e vermelha, isolada, não apta para retorno. E embaixo, com letra miúda, questionou a autoridade, falou demais, recusou-se a obedecer. Celeste abriu outra pasta, outra freira, mesma marcação vermelha, isolada, e outra. E mais outra. Dezenas de pasta, dezenas de freira. Algumas eu até reconhecia das fotos. Tinham passado pelo nosso convento em algum momento.
todas marcadas como isoladas, todas consideradas não aptas para retorno. Meu Deus do céu! Sussurrou Celeste, a voz tremendo. Elas não são transferidas, não vão para missão nenhuma. Elas são presas aqui. Nesse momento, ouvi um barulho atrás da gente. Me virei rápido. A porta tinha se aberto. Na entrada, a Madre Superiora nos observava. Não estava sozinha. Tinha 2 freiras grandes ao lado dela, com cara de poucos amigos. Encontraram o que procuravam? Perguntou ela com aquele mesmo sorrisinho frio. Não consegui responder. Minha língua parecia colada no céu da boca. Sabe, jovem irmã, continuou ela, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. Curiosidade é um traço interessante, mas perigoso, especialmente quando leva a pessoa a lugares onde não deveria estar, a ouvir coisas que não deveria ouvir. Ela se aproximou de mim, me encarando bem de perto. Você acha que ainda tem escolha, irmã? Ou acha mesmo que tem? Foi nesse momento que entendi. A carta, a viagem, tudo tinha sido uma armadilha. Eu não tinha sido mandada aqui para entregar mensagem nenhuma. Eu tinha sido mandada para ficar. Olhei para Celeste, buscando ajuda, mas o que vi nos olhos dela me apavorou ainda mais. Não era surpresa, não era choque, era resignação, como se ela já soubesse o que ia acontecer. Irmã Celeste vai retornar a São João del Rei amanhã, disse a Madre Superiora, sozinha. Vai informar que você decidiu ficar para um retiro espiritual. Mas isso é mentira, exclamei, finalmente encontrando minha voz. Eu não decidi nada. A Madre Superiora sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ah, minha querida, você decidiu sim, no momento em que escolheu andar pelo convento depois do toque de recolher, no momento em que escolheu escutar atrás das portas, no momento em que escolheu ser curiosa demais. Ela fez um sinal com a cabeça e as 2 freiras grandona começaram a se aproximar de mim. Não se preocupe, continuou a madre. Não vamos machucá-la. Só vamos ensinar o valor do silêncio. Costiam. Olhei para Celeste uma última vez, implorando com os olhos. Ela desviou o olhar, mas não antes de eu ver uma lágrima escorrendo pelo rosto dela. Percebi então que ela também era vítima. Talvez não uma prisioneira como as outras, mas ainda assim, uma prisioneira de outro tipo, presa pelo medo, pela obediência cega. As 2 freiras me pegaram pelos braços. Não resisti. Pra quê? Ninguém sabia onde eu estava. Ninguém viria me buscar. Enquanto me levavam para fora daquela sala, para Deus sabe onde, só conseguia pensar numa coisa: as palavras da irmã Bernadette. Nem todo silêncio é oração. Às vezes, o silêncio esconde grito. E eu temia que, muito em breve, ia descobrir exatamente o que ela queria dizer com isso. As 2 freiras grandona me levaram por um corredor que parecia não ter fim. Descemos escada, viramos um corredor que eu nem sabia que existiam, até chegar num lugar que devia ser os fundos do convento. Chegamos numa porta pequena, de madeira escura. Uma delas abriu e me empurrou para dentro, sem dizer uma palavra. Era um quartinho minúsculo, com uma cama estreita, um banquinho de madeira e uma janelinha tão pequena que mal dava para ver o céu. Não tinha crucifixo na parede, não tinha imagem de santo, não tinha nada. Vai ficar aqui até aprender, disse uma delas, com voz seca. Aprender o quê? Perguntei, juntando toda a coragem que ainda tinha. A ficar quieta. E fechou a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Tava trancada. Me joguei na cama e chorei até não ter mais lágrima. O que ia acontecer comigo? Será que ninguém ia sentir minha falta? Será que a Celeste ia mesmo contar aquela mentira que eu tinha escolhido ficar? Fiquei naquele quarto o resto do dia. Ninguém veio me ver. Ninguém trouxe comida ou água. Quando a noite chegou, o frio entrou pela janelinha, me fazendo tremer embaixo daquele lençol fino. No meio da noite, ouvi um barulhinho na porta. Não era a chave. Era outra coisa. Como se alguém tivesse deslizando algo por baixo da porta. Levantei e acendi a vela que tinha deixado no banquinho. No chão, perto da porta, tinha um pedaço de papel dobrado.
Peguei com as mãos tremendo e abri. Era um bilhete, escrito com letra miudinha e tremida. Não confie em ninguém. Não coma nada que te derem amanhã. Finja que está doente, vou tentar ajudar. Não tinha assinatura. Quem teria escrito aquilo? Celeste? Alguma outra freira prisioneira como eu? Guardei o bilhete dentro do hábito, bem escondido. Depois soprei a vela e voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça maluco. O convento de São João era uma fachada. Um lugar que parecia santo por fora, mas por dentro escondia segredo terrível. E esse lugar, o santuário de Nossa Senhora das Montanhas, era onde mandavam as freiras que descobriam demais, que questionavam, que não obedeciam cegamente. De manhã, ouvi a chave girando na porta. Uma freira diferente das de ontem entrou, carregando uma bandeja com um prato de mingau e um copo d'água. Seu café, disse ela, colocando a bandeja no banquinho. Lembrei do bilhete. Não coma nada que te derem amanhã. Não estou com fome, respondi. Precisa comer. Ordens da madre. Estou me sentindo mal. Acho que foi a viagem de ontem. A freira me olhou desconfiada, mas não insistiu. Deixou a bandeja e saiu, trancando a porta de novo. Esperei um tempão, até ter certeza que ela não ia voltar, e então joguei o mingau pela janelinha. A água guardei. Não tinha como saber quando ia receber mais. O dia se arrastou, lento como lesma. Ninguém mais veio me ver. O sol entrava pela janelinha, mudando de posição conforme as horas passavam. E eu ali, sozinha com meus pensamentos e meu medo. No fim da tarde, a porta se abriu de novo. Era a Madre Superiora em pessoa. Entrou com aquele mesmo ar de dona do mundo. Como está se sentindo, irmã? Não muito bem, respondi, tentando parecer fraca e doente. Não foi difícil. Já estava mesmo com fome e cansada. Soube que não comeu nada hoje. Estou com o estômago embrulhado. Ela me estudou por um momento, os olhos brilhando atrás daqueles óculos grossos. Sabe por que está aqui, não sabe? Não respondi. Só fiquei olhando para ela. Está aqui porque tem um problema com obediência, com silêncio, com saber o seu lugar. Ela começou a andar pelo quartinho pequeno, mãos cruzadas atrás das costas. Esse lugar existe há mais de 100 anos, sabia? Sempre cumprindo o mesmo propósito. Acolher aquelas que precisam aprender. Aprender o quê? Perguntei, mesmo sabendo que talvez fosse melhor ficar calada. Que algumas portas não devem ser abertas, que algumas perguntas não devem ser feitas, que algumas coisas devem permanecer em silêncio. Ela parou e me encarou, como se estivesse tentando ver dentro da minha alma. A igreja tem seu segredo, irmã. Segredo que existem pelo bem maior. E quem ameaça revelar esse segredo, bem, precisa ser protegida de si mesma. Senti um calafrio. O jeito como ela falava, tão calma, tão certa de que estava certa, era mais assustador do que se tivesse gritando. Agora temos duas opções, continuou ela. Você pode aceitar que errou, que foi longe demais, que não vai mais questionar. Nesse caso, depois de um tempo aqui, de reflexão e penitência, pode voltar para São João. Ela fez uma pausa. Ou pode insistir em ser curiosa, em fazer pergunta, em buscar verdade que não são para você. Nesse caso, bem, vai ficar aqui por muito, muito tempo. A ameaça estava clara, como água de fonte. Então, irmã, qual vai ser? Baixei a cabeça, fingindo submissão. Vou obedecer, madre. Ela sorriu, satisfeita. Ótimo. Amanhã começaremos seu processo de reeducação. Quando ela saiu, fiquei sentada na cama, tentando controlar o tremor que tinha tomado conta do meu corpo. Reeducação. A palavra soava como uma sentença. Já era noite quando ouvi outro barulho na porta. Não era chave. Era como se alguém tivesse mexendo na fechadura, mas com outra coisa. Depois de alguns segundos, a porta se abriu devagarzinho. Contive um grito de susto quando vi quem era. Celeste! Achei que ela já tinha voltado para São João. Shh! Fez ela, colocando o dedo nos lábios. Vem, rápido. O quê? Não tem tempo. Vem comigo. Agora.
Sem entender direito o que estava acontecendo, segui ela. Saímos para o corredor escuro. Celeste tinha uma lamparina pequena que mal iluminava o caminho. Achei que você tinha ido embora, sussurrei, enquanto a gente andava pé ante pé pelo corredor. Era o que eu devia fazer, respondeu ela, também sussurrando. Mas não podia deixar você aqui. Para onde estamos indo? Você vai ver. Descemos por uma escada que eu nunca tinha visto antes, chegando num porão úmido e escuro. Seguimos por um corredor estreito, as paredes de pedra tão junto que quase tocavam nossos ombros. Finalmente, chegamos numa porta. Celeste tirou uma chave do bolso e abriu. Era uma sala grande, parecida com o arquivo que tínhamos visto antes, mas ainda mais antiga, mais escondida. As prateleiras estavam cheias de livro velho, documento amarelado, caixa empoeirada. O que é esse lugar? Perguntei, olhando ao redor. O arquivo verdadeiro, respondeu Celeste, onde guardam o segredo que nem as freiras comum podem saber. Ela foi até uma estante no fundo e começou a puxar caixa, abrindo e examinando o documento. O que você está procurando? Prova, disse ela, sem parar de procurar. Prova do que eles fazem com as irmãs que somem. Comecei a ajudar, abrindo caixa, lendo o documento. A maioria era coisa burocrática, sem sentido para mim. Mas então, numa caixa velha, achei algo diferente. Eram ficha. Parecida com as que tínhamos visto no outro arquivo, mas mais detalhada. Cada ficha tinha uma foto, um nome e uma descrição longa do problema da freira. Questionou a autoridade do bispo. Ameaçou contar sobre os desvios de dinheiro. Viu o padre Antônio em situação comprometedora. Sabe sobre as crianças. Essa última me fez parar. Criança? Que criança? Continuei lendo as fichas, sentindo meu coração bater cada vez mais forte. Algumas mencionavam tratamento com remédio forte. Outra falavam em isolamento prolongado. E as mais assustadoras falavam em transferência definitiva para lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Celeste, chamei, mostrando as fichas para ela. O que é isso tudo? O que eles fazem com essas irmãs? Ela pegou as fichas e examinou com cuidado. Seu rosto ficou pálido. É pior do que eu pensava, murmurou. Eles não só escondem elas, eles as fazem desaparecer de vez. Nesse momento, ouvimos um barulho. Passos. Alguém estava vindo. Rápido! Sussurrou Celeste, guardando algumas fichas dentro do hábito. Temos que sair daqui. Mas era tarde demais. A porta se abriu. E lá estava a Madre Superiora, com mais 2 freiras ao lado dela. Ora, ora! Disse ela com um sorriso gelado. Parece que nossa ovelha desgarrada encontrou uma amiga. Que tocante! Olhei para Celeste. Apavorada, ela me devolveu o olhar e vi algo que não esperava. Determinação. Acabou, madre, disse Celeste, erguendo uma das fichas. Achamos as provas. Sabemos o que vocês fazem aqui. A Madre Superiora riu, uma risada seca, sem humor. E o que pretendem fazer com essa informação? Quem acreditaria em vocês? 2 freiras desobedientes, uma delas já marcada como instável mental? Foi então que notei. A madre não estava olhando para mim. Estava olhando para Celeste. E entendi. Celeste também tinha sido mandada para cá antes. Também tinha sido reeducada. E agora tinha voltado. Para me ajudar? Ou tinha sido mandada comigo como teste? Agora, continuou a madre, vocês 2 vão voltar para o quarto. E amanhã decidiremos o que fazer com vocês. As 2 freiras ajudantes começaram a se aproximar de nós. Mas antes que pudessem nos alcançar, Celeste agarrou minha mão. Corre! Gritou ela. E corremos. Pro fundo da sala, desviando das freiras, passando pela madre, que tentou nos agarrar, mas não conseguiu. Corremos pro corredor escuro. Dobramos à esquerda, depois à direita. Subimos escada, descemos outra. Celeste parecia conhecer aquele lugar como a palma da mão. Seria porque tinha estado presa ali antes? Finalmente, chegamos a uma porta pequena, escondida atrás de uma estante. Celeste a abriu e me empurrou para dentro. Fica aqui, disse ela ofegante. Vou distraí-las. Volto para te buscar. Não, implorei, segurando a mão dela. Não me deixa sozinha.
Ela sorriu, um sorriso triste. Tem que ser assim. Confie em mim. E antes que eu pudesse argumentar, ela fechou a porta, me deixando na escuridão. Fiquei naquele quartinho escuro por um tempo que pareceu uma eternidade. Não tinha janela, nem luz, nada. Só um espacinho apertado que cheirava a mofo e terra úmida. Me encolhi num canto, abraçando os joelhos, rezando baixinho. Não para santa e santos que me ensinaram no convento, mas pro Deus que eu acreditava antes de tudo isso. Aquele Deus bondoso que minha avó me ensinou a amar. Lá fora, ouvia barulho de gente correndo, porta batendo, vozes alteradas. Estavam procurando a gente, eu tinha certeza. E a Celeste? Será que tinham pegado ela? Ou será que ela tinha conseguido escapar? Depois de muito tempo, não sei dizer se foi hora ou minuto, porque no escuro a gente perde a noção. O silêncio voltou. Comecei a me preocupar. E se a Celeste não voltasse? E se ela tivesse sido pega? Eu ia ficar presa naquele buraco para sempre? Comecei a tatear as paredes ao meu redor, procurando alguma saída, alguma fresta de luz. Nada. Só pedra fria e úmida. Tentei a porta, mas estava trancada pelo lado de fora. Voltei a me encolher no chão, sentindo o desespero crescer dentro do peito. Foi quando ouvi um barulhinho na porta. Alguém mexendo na fechadura. Prendi a respiração, com medo. E se fosse a madre? E se fosse aquelas freira grandona? A porta se abriu só um pouquinho, deixando entrar um fiozinho de luz. Não conseguia ver quem estava do outro lado. Irmã? Uma voz sussurrou. Não era da Celeste. Não respondi. Podia ser uma armadilha. Irmã, sei que tá aí. A Celeste me mandou. Precisamos ser rápidas. Ainda hesitei. Mas o que eu tinha a perder? Se fosse armadilha, o pior que podia acontecer era me pegarem. E eles já sabiam onde eu estava mesmo. Tô aqui, respondi baixinho. A porta se abriu mais e vi uma freira que nunca tinha visto antes. Era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, com olho grande e assustado. Vem, disse ela, estendendo a mão. Não temos muito tempo. Peguei a mão dela e saí daquele buraco escuro. Tava num corredor diferente agora, mais estreito que os outros que tinha visto antes. Quem é você? Perguntei, enquanto ela me puxava pelo corredor, andando rápido e olhando para trás o tempo todo. Irmã Amélia, também sou hóspede aqui. A forma como ela falou hóspede deixou claro que era prisioneira, igual eu. Cadê a Celeste? O rosto da irmã Amélia ficou sério. Elas pegaram ela, tá sendo interrogada pela madre agora. Meu coração afundou. Por minha causa? Não, cortou Amélia. Foi escolha dela. Ela sabia dos riscos. Chegamos ao fim do corredor e subimos uma escada de pedra, tão estreita que mal dava para os nossos pés. Amélia parecia conhecer cada canto daquele lugar, cada curva, cada passagem secreta. Onde estamos indo? Perguntei, sentindo o fôlego faltar de tanto subir escada. Para fora, respondeu ela sem parar. Tem uma saída que elas não conhecem. Pelo menos acho que não. Finalmente chegamos a um corredor mais largo, que parecia fazer parte da área principal do convento. Amélia parou, olhando para os dois lados, verificando se tinha alguém. Precisamos chegar até a cozinha. De lá, tem uma porta para os fundos que quase nunca é usada. Seguimos em frente, andando agachadas, parando a cada poucos passos para escutar. O convento parecia vazio, mas eu sabia que não estava. As freiras deviam estar reunidas em algum lugar, talvez na capela, talvez na sala da madre. Chegamos na cozinha sem problema. Era grande, com fogão a lenha, mesa comprida de madeira, panela pendurada. Amélia foi direto até um canto, atrás de um armário grande. Me ajuda a puxar, sussurrou ela. Juntas, puxamos o armário, que se moveu mais fácil do que eu esperava. Atrás dele tinha uma porta pequena, de madeira gasta pelo tempo. Essa porta dá para os fundos do convento. Tem um caminho que leva até a estrada, explicou Amélia. Mas antes, preciso te dar uma coisa. Ela meteu a mão dentro do hábito e tirou um papel dobrado. Um bilhete. A Celeste mandou te entregar isso. Disse que é importante. Peguei o bilhete com a mão tremendo e abri. Era a letra da Celeste, meio tremida, como se tivesse escrito com pressa. Leia. Só depois que sair pelo portão. E, pelo amor de Deus, não durma.
Na primeira noite. Fiquei olhando para o bilhete, sem entender direito. Não dormir na primeira noite? Por quê? Vamos, apressou Amélia, abrindo a portinha. Não temos tempo. Guardei o bilhete dentro do hábito e segui ela. Do outro lado da porta tinha um quintal pequeno, cheio de mato alto. Seguimos por um caminho quase invisível entre as ervas, agachadas para não sermos vistas. Chegamos num muro baixo, meio caído. Amélia pulou primeiro, depois me ajudou a pular. Do outro lado estava a liberdade, ou pelo menos era o que eu achava. Segue por esse caminho, disse Amélia, apontando para uma trilha entre as árvores. Vai dar na estrada principal. De lá, você consegue carona até a cidade mais próxima. Você não vem comigo? Perguntei surpresa. Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Não posso, tenho que voltar para ajudar a Celeste. Mas elas vão te pegar, vão saber que você me ajudou. Talvez, mas não posso abandonar as outras. Tem mais como nós lá dentro. Alguém precisa ajudar elas. Me senti egoísta de repente. Só estava pensando em fugir, em me salvar. Não tinha parado para pensar nas outras irmãs presas lá dentro. Eu volto, prometi. Vou buscar ajuda e volto para tirar vocês daí. Amélia sorriu de novo, mas era um sorriso sem esperança. Quem acreditaria em você? Uma freira fugitiva contando história de prisão e tortura num convento? Eles iam dizer que você tá louca, que tá inventando tudo. Ela tinha razão. Quem acreditaria? A igreja era poderosa demais, respeitada demais. Quem ia acusar padres e freira de algo tão terrível? Então, o que eu faço? Perguntei, sentindo as lágrimas subindo aos olhos. Sobrevive, respondeu Amélia, séria. Foge para longe, muda de nome, começa uma vida nova e nunca mais volta para perto de uma igreja. Nesse momento, ouvimos um barulho vindo do convento. Sino tocando. Não era chamado para missa ou oração, era alarme. Elas descobriram, disse Amélia, me empurrando. Vai, corre! Mas e você? Vou ficar bem, agora vai! Comecei a correr pela trilha, as lágrimas correndo pelo rosto, o coração batendo que nem tambor. Só parei depois de uns 100 metros para olhar para trás uma última vez. Amélia já tinha sumido. Tinha voltado para o convento, para o perigo, para tentar ajudar as outras, enquanto eu fugia. Segui correndo, tropeçando nas raízes, arranhando o rosto nos galhos baixos. Não sei por quanto tempo corri. Só sei que quando finalmente parei, estava ofegante, suada, com o hábito todo rasgado e sujo. Tinha chegado na estrada principal, uma estrada de terra batida, no meio do nada. Não tinha ninguém à vista, nem carro, nem carroça, nem pessoa. Sentei na beira da estrada, exausta, sem saber o que fazer. Era fim de tarde, o sol já estava começando a baixar, logo ia escurecer. E eu estava sozinha, no meio do nada, sem comida, sem água, sem dinheiro. Foi quando lembrei do bilhete da Celeste. Tirei do bolso do hábito e li de novo. Não durma, na primeira noite. Por que será que ela tinha escrito isso? O que tinha de especial na primeira noite? E onde eu ia passar essa noite, afinal? Enquanto pensava nisso, ouvi um barulho. Um motor. Alguém estava vindo pela estrada. Me escondi atrás de uma árvore, com medo que fosse alguém do convento me procurando. Um carro velho apareceu, levantando poeira na estrada. Ia passando direto quando, de repente, freou. A janela abriu e um homem botou a cabeça para fora. Ei, tem alguém aí? Fiquei quieta, sem saber se devia responder. Vi alguém na beira da estrada. Precisa de ajuda? Era um homem de meia idade, cabelo grisalho, rosto cansado, mas gentil. Pelo retrovisor do carro, vi um terço pendurado. Um terço cinza. Engoli em seco. Devia confiar. E se fosse uma armadilha? E se ele tivesse ligação com o convento? Mas que escolha eu tinha? Ficar ali, no meio do nada, esperando anoitecer? Saí de trás da árvore, hesitante. O homem sorriu. Uma freira! O que faz sozinha por aqui, irmã? Eu me perdi, menti sem saber o que dizer. Para onde está indo? Posso dar carona? Mordi o lábio, indecisa. Ir com ele significava confiar num estranho. Não ir significava ficar ali, sozinha, à mercê de quem quer que viesse me procurar do convento.
Tô indo para a cidade mais próxima, respondi, finalmente. Suba, disse ele, abrindo a porta do carro. Tô indo para Barbacena, posso deixar a senhora lá. Barbacena. O nome me fez lembrar da irmã Bernadette. Ela tinha sido transferida para lá. Será que ela estava num lugar parecido com o Santuário das Montanhas? Vamos, irmã, insistiu o homem. Tá ficando tarde. Respirei fundo e entrei no carro. O que quer que acontecesse, não podia ser pior do que o que tinha deixado para trás. Ou podia? O homem do carro dirigia devagar por aquela estrada de terra cheia de buraco. Me apresentei como Irmã Maria. Não quis falar meu nome verdadeiro. Ele disse que se chamava Sebastião, que era vendedor de remédio e estava voltando de uma viagem de negócio. A senhora tá meio abatida, irmã, comentou ele, me olhando de rabo de olho. Aconteceu alguma coisa? Só cansaço, respondi, tentando parecer calma. Andei muito hoje. Ele não parecia convencido, mas não insistiu. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulhinho do motor velho e as rodas passando na terra. De que convento a irmã é? Perguntou ele depois de um tempo. Engoli em seco. O que devia dizer? Se falasse a verdade, ele podia conhecer o convento, podia me levar de volta. Mas se mentisse e ele descobrisse? São João del Rei, respondi por fim. Pelo menos essa parte era verdade. Ah, sim. Santa Luzia dos Montes, não é? Conheço bem. Já fiz entrega lá. Meu coração gelou. Será que ele conhecia a Madre Cecília? Será que ia contar que me encontrou? Olhei para o terço pendurado no retrovisor, balançando com o movimento do carro. Um terço cinza, feito de pedra. Não era comum. A maioria dos terços que eu conhecia era preto, marrom ou branco. Bonito terço, comentei, tentando mudar de assunto. Ele sorriu, meio triste. Foi minha irmã que me deu, antes de entrar para o convento. Sua irmã é freira? Era, respondeu ele, com uma sombra passando no olhar. Morreu faz uns 2 anos. Sinto muito. Ele assentiu, apertando o volante com força. Mandaram ela para um lugar chamado Convento Nossa Senhora do Silêncio, em Carrancas. Disseram que era para um retiro espiritual. Nunca mais vi ela com vida. Quase soltei um grito. Era o mesmo convento de onde eu tinha fugido. O Santuário de Nossa Senhora das Montanhas, ou Convento do Silêncio, como ele chamou. Só vi ela no caixão fechado, continuou ele, a voz ficando embargada. Não deixaram abrir. Disseram que tinha sido doença, mas eu nunca acreditei. Minha irmã era forte como um touro. Ele virou o rosto para mim e mesmo na penumbra do carro vi que seus olhos estavam cheios de suspeita. A senhora não tá vindo de Carrancas, por acaso? Senti um frio na barriga. O que eu devia fazer? Contar a verdade? E se ele não acreditasse? E se ele fosse parte disso tudo? Mas então olhei para o rosto dele. Não era o rosto de alguém que estava fingindo. Era o rosto de um homem que tinha perdido alguém que amava e nunca tinha entendido o porquê. Sim, respondi, a voz quase sumindo. Tô fugindo de lá. Ele freou o carro tão de repente que quase bati a cabeça no painel. Ficou me olhando, os olhos arregalados entre assustado e esperançoso. Você viu minha irmã lá? Irmã Inês? Balancei a cabeça. Não, sinto muito, mas vi outras, muitas outras, presas, como eu tava. Seu Sebastião soltou um suspiro pesado, como se tivesse carregando esse peso há muito tempo. Eu sabia, murmurou ele. Sempre soube que tinha coisa errada. Tentei falar com o bispo, com o padre da cidade, com a polícia. Ninguém me escutou. Acharam que eu estava louco de dor. Ele ligou o carro de novo e continuou dirigindo, mais rápido agora. Vou levar a senhora para um lugar seguro, disse ele decidido. Conheço uma pensão em Barbacena onde ninguém vai fazer pergunta. Quando chegamos em Barbacena, já era noite fechada. A cidade estava quieta, só algumas luzes acesas nas janelas. Seu Sebastião dirigiu até uma rua afastada do centro, parando em frente a uma casa simples, com uma plaquinha na frente. Pensão Dona Zefa. A dona daqui é de confiança, explicou ele. Vou pagar um quarto para a senhora. Pode ficar o tempo que precisar. Por que está me ajudando? Perguntei, ainda desconfiada. Porque talvez, se alguém tivesse ajudado minha irmã quando ela precisou, ela estaria viva hoje. Entramos na pensão.
Era um lugar simples, mas limpo. Dona Zefa, uma senhora gordinha de cabelo branco preso num coque, nos recebeu com um sorriso caloroso. Seu Sebastião explicou que eu era uma amiga de fora, que precisava de um quarto, sem entrar em detalhe. Ela não fez pergunta. Aqui tá um dinheirinho para a senhora comprar roupa normal amanhã, disse seu Sebastião, me entregando uns trocados. Esse hábito vai chamar muita atenção. Agradeci, sem saber direito como expressar o quanto aquela ajuda significava. Vou voltar amanhã, prometeu ele. Quero saber mais sobre aquele lugar. Depois que ele saiu, Dona Zefa me levou para o quarto. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama estreita, um criado mudo e uma janela que dava para os fundos da casa. O banheiro é no fim do corredor, minha filha, explicou ela. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Quando fiquei sozinha, caí na cama, exausta. Toda a atenção, todo o medo, todo o cansaço dos últimos dias pareceu desabar sobre mim de uma vez. Meu corpo implorava por descanso. Foi então que lembrei do bilhete da Celeste. Não durma, na primeira noite. Por que ela tinha escrito aquilo? O que podia acontecer se eu dormisse? Resolvi seguir o conselho dela. Lutei contra o sono, andando pelo quartinho, jogando água no rosto, beliscando os braços para ficar acordada. Quando o relógio da sala bateu meia-noite, ouvi um barulho no corredor. Passos. Alguém andava devagar, como se não quisesse fazer barulho. Os passos pararam na minha porta. Prendi a respiração. A maçaneta girou devagar. Pulei da cama e corri para a porta, segurando a maçaneta para o lado de dentro, impedindo que abrisse. Quem quer que tivesse do outro lado também segurava com força. — Quem tá aí? — perguntei, a voz tremendo. Silêncio. Só a pressão na maçaneta, alguém tentando entrar. — Dona Zefa? Tentei de novo. Nada. Só aquela força, tentando abrir a porta. Não sei por quanto tempo ficamos nesse cabo de guerra silencioso. Eu segurando a maçaneta com toda a força que tinha. A pessoa do outro lado tentando entrar. Meus braços já estavam doendo, o suor escorria pelo rosto, mas não larguei. Finalmente, a pressão diminuiu. Os passos se afastaram pelo corredor. Corri para a janela e olhei. Vi uma figura saindo pela porta da frente da pensão. Alta, vestida de preto. Não dava para ver o rosto, mas pelo jeito de andar, era um homem. Um homem que usava uma batina. Meu sangue gelou. Eles já tinham me achado. Como? Como sabiam onde eu estava? Tranquei a porta com a chave e empurrei a cômoda na frente, para ter certeza que ninguém ia entrar. Passei o resto da noite acordada, sentada na cama, de frente para a porta, segurando uma tesoura que tinha achado na gaveta do criado mudo. Quando o sol começou a nascer, ouvi movimento na casa. Dona Zefa já estava de pé, preparando o café. Ouvi ela cantarolando na cozinha. Tirei a cômoda da frente da porta com dificuldade e saí para o corredor, ainda segurando a tesoura escondida no bolso do hábito. Dona Zefa me viu e sorriu. — Bom dia, minha filha. Dormiu bem? — Mais ou menos, respondi, olhando ao redor, desconfiada. — Dona Zefa, veio algum padre aqui ontem à noite? Ela franziu a testa, confusa. — Padre? Não, minha filha. Só tenho 3 hóspedes agora. A senhora, uma senhora de idade que está visitando a filha doente e um caixeiro viajante que chegou anteontem. Tem certeza? Não viu ninguém saindo da pensão de madrugada? Não vi, não. Eu durmo que nem pedra. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça. Nada, não. Só achei que tinha ouvido alguém. Será que tinha imaginado tudo? Será que o cansaço tinha me feito alucinar? Não. Tinha sido real. Tinha alguém na minha porta ontem à noite. Alguém tentando entrar. E esse alguém usava batina. Agora eu entendia o aviso da Celeste. De alguma forma, ela sabia que eles viriam atrás de mim na primeira noite. Como ela sabia? Será que tinha passado pela mesma coisa? Uma coisa era certa. Eu não estava segura ali. Precisava sair, ir para longe, onde eles não pudessem me encontrar. Mas antes, precisava entender como eles tinham me achado tão rápido. E só havia uma explicação possível. Alguém tinha me entregado. Alguém que sabia onde eu estava. E esse alguém só podia ser seu Sebastião.
Fiquei na cozinha da pensão, tomando um cafezinho que a dona Zefa me serviu, pensando no que fazer. Se o seu Sebastião tinha me entregado, ele ia voltar logo mais, fingindo que estava me ajudando, mas na verdade era para me levar de volta para o convento. Precisava sair dali antes dele chegar. Mas para onde ia? Não conhecia ninguém em Barbacena, não tinha dinheiro além daqueles trocados que ele tinha me dado e ainda estava vestida de freira, o que chamava a atenção por todo canto que eu fosse. A senhora parece preocupada, minha filha, comentou dona Zefa enquanto lavava a louça do café. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Olhei para ela, tentando decidir se podia confiar. Parecia uma senhora boa, daquelas vó que a gente encontra no interior, sempre pronta para ajudar e dar um prato de comida para quem precisa. Mas e se ela também fizesse parte daquilo tudo? Dona Zefa, comecei cautelosa. A senhora conhece o seu Sebastião faz tempo? Ela pensou um pouco. Sebastião? Ah, o moço que trouxe a senhora ontem? Não, nunca tinha visto antes. Por quê? Então ela não o conhecia. Podia ser bom sinal, ou não. E a senhora tem alguma ligação com a igreja? Frequenta missa, essas coisas? Dona Zefa deu uma risadinha. Minha filha, faz anos que não piso numa igreja. Desde que o padre Anselmo me negou comunhão porque eu me separei do meu falecido. Deus que me perdoe, mas não tenho muita fé em padre, não. Isso me deixou mais aliviada. Pelo menos, ela não devia estar mancomunada com quem quer que estivesse me perseguindo. Dona Zefa, preciso da sua ajuda. Tô com problema sério. Contei uma versão simplificada da história, que tinha descoberto coisa errada no convento, que tinham me mandado para um lugar onde prendiam freira que faziam pergunta demais e que eu tinha conseguido fugir. Não entrei em detalhes sobre tudo que tinha visto e ouvido. Achei que era melhor assim. Dona Zefa escutou tudo com os olhos arregalados, mas sem me interromper. Quando terminei, ela fez o sinal da cruz. Virgem Maria! Eu sempre desconfiei que tinha coisa errada com esses padre e freira metido a santo, mas nunca imaginei que chegava a tanto. A senhora acredita em mim? Perguntei surpresa. Claro que acredito. Tá na sua cara que não tá mentindo, minha filha. E olha, conheço gente que já trabalhou de faxineira em convento. As histórias que elas contam. Credo em cruz. Ela se sentou na cadeira na minha frente, pensativa. Mas o que a senhora acha desse Sebastião? Será que ele é de confiança mesmo? Não sei, respondi sincera. Ele disse que a irmã dele morreu nesse mesmo convento, que nunca acreditou na história oficial. Parecia sincero. Mas ontem à noite, alguém tentou entrar no meu quarto. Um homem vestido de preto que parecia um padre. Dona Zefa arregalou os olhos de novo. No meu teto? Tentaram invadir minha casa? Ah, mas isso não vai ficar assim não. Ela levantou e foi até um armário, de onde tirou uma espingarda velha. Quase caí da cadeira de susto. Dona Zefa! Que foi? Era do meu falecido, sei usar. Se algum padre safado tentar entrar aqui de novo, vai levar chumbo na bunda. Apesar da situação, não pude deixar de rir. Era tão absurdo, eu, uma freira fugitiva, sentada na cozinha de uma pensão, com uma velhinha brandindo uma espingarda e ameaçando atirar em padre. Vamos fazer assim, decidiu dona Zefa, guardando a espingarda de volta no armário. A senhora fica aqui hoje. Vou pedir pro meu sobrinho trazer uma roupa para a senhora. Ele tem uma mulher mais ou menos do seu tamanho. Quando o tal Sebastião aparecer, vamos ver o que ele quer. Se for coisa boa, beleza. Se não for, bem, a espingarda tá aqui. Passei o dia inteiro na pensão, ajudando dona Zefa com as tarefas de casa para me distrair. O sobrinho dela apareceu com uma trouxa de roupa. Vestido simples, uma saia, 2 blusas e até roupa de baixo. Troquei meu hábito por um vestido azul claro e guardei o hábito numa sacola. Era estranho usar roupa normal depois de tanto tempo, mas também era um alívio. Agora eu podia passar despercebida na rua, ser só mais uma mulher qualquer. Seu Sebastião apareceu no fim da tarde, como tinha prometido. Quando dona Zefa o fez entrar na sala, eu estava sentada numa poltrona, de costas para a porta. Tinha combinado com ela. Ia ouvir o que ele tinha a dizer antes de me mostrar. Cadê a irmã? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Aconteceu alguma coisa com ela? Por que o senhor quer saber?
Perguntou Dona Zefa com um tom desconfiado. Como assim, porque quero saber? Eu trouxe ela ontem. Quero ter certeza que ela tá bem. Ele parecia genuinamente preocupado. Me virei na poltrona para olhar para ele. Tô aqui, seu Sebastião. Ele quase deu um pulo de susto ao me ver sem o hábito. Nossa, quase não reconheci a senhora. Era essa a intenção, respondi ainda cautelosa. Seu Sebastião, interveio Dona Zefa. A irmã, quer dizer, a moça aqui me contou a história dela, que fugiu de um convento onde prendiam freira. O senhor sabia disso? Sabia. Ela me contou ontem no carro. E o senhor acredita nela? Claro que acredito. Minha própria irmã morreu lá. Sempre soube que tinha algo de errado naquele lugar. Ele parecia sincero, mas ainda assim não podia confiar completamente. Seu Sebastião, comecei. Ontem à noite, depois que o senhor me deixou aqui, alguém tentou entrar no meu quarto. Um homem vestido de preto, parecendo um padre. Como ele sabia que eu estava aqui? A expressão dele mudou de confusão para preocupação. Não faço a menor ideia. Não contei para ninguém que tinha trazido a senhora para cá. Só a Dona Zefa sabia. E ela disse que não conhece o senhor, que nunca tinha visto antes de ontem. E não conhecia mesmo. Só sei dessa pensão porque já hospedei cliente aqui quando venho vender remédio em Barbacena. Ficamos todos em silêncio por um momento, pensando. Se não tinha sido seu Sebastião que me entregou, como eles tinham me achado? Foi então que lembrei do bilhete da Celeste. Como ela sabia que viriam atrás de mim na primeira noite? Será que era um padrão? Algo que sempre acontecia com quem fugia? Seu Sebastião, perguntei. O senhor disse que sua irmã estava naquele convento. Sabe se ela tentou fugir alguma vez? Ele pensou um pouco. Não tenho certeza, mas uma vez, uns 2 meses antes dela morrer, recebi uma carta estranha. Não era a letra dela, mas dizia que era dela. Falava que ela estava feliz lá, que tinha encontrado a verdadeira vocação. Achei estranho na época, porque minha irmã nunca foi de escrever assim, toda formal. O senhor ainda tem essa carta? Tenho, sim. Guardo tudo que era dela. Será que posso ver? Ele concordou com a cabeça. Tá no meu carro. Sempre carrego comigo, junto com uma foto dela. Enquanto ele saía para buscar a carta, Dona Zefa se aproximou de mim. O que tá pensando, minha filha? Tô pensando que talvez isso seja maior do que imaginamos. Não é só um convento isolado fazendo coisa errada. É um sistema. Uma rede. Seu Sebastião voltou com um envelope amassado. Dentro, uma carta escrita em papel de carta simples, com uma letra redonda e impessoal. Querido irmão, começava a carta. Estou muito feliz aqui no convento Nossa Senhora do Silêncio. Encontrei minha verdadeira vocação e estou em paz. Não se preocupe comigo. Estou sendo bem cuidada. Não precisa vir me visitar. As regras do convento não permitem visitas durante o período de reflexão espiritual. Com amor, Inês. Fria. Impessoal. Claramente não escrita por alguém que amava o irmão. Essa não é a letra dela, confirmou seu Sebastião. E minha irmã nunca me chamaria de querido irmão. Ela me chamava de Tião desde pequeno. Eles forçaram ela a escrever isso, falei. Ou escreveram por ela. Examinei o envelope. No canto superior tinha um carimbo pequeno, quase imperceptível. Não era do correio. Era um símbolo. Uma cruz com um círculo ao redor. Já viu esse símbolo antes? Perguntei, mostrando para ele. Seu Sebastião franziu a testa. Nunca reparei nisso. Mas agora que a senhora mostrou, parece familiar. Acho que já vi em algum documento da igreja. Fiquei pensando. A carta da irmã Inês. O símbolo estranho. O padre tentando entrar no meu quarto na primeira noite. O bilhete da Celeste avisando para não dormir. Tudo indicava uma coisa. Isso não era obra isolada de um convento ou de algumas freira maldosa. Era algo maior, organizado, sistemático. Seu Sebastião, falei decidida, precisamos voltar. Voltar? Para onde? Pro convento, pro santuário de Nossa Senhora das Montanhas. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse ficado doida. Voltar pro lugar de onde a senhora fugiu? Por quê? Porque a Celeste ainda tá lá, a Amélia também, e dezenas de outras irmãs, presas, sofrendo sabe Deus o quê, não posso abandonar elas. Mas é suicídio voltar, eles vão pegar a senhora de novo. Não se a gente tiver um plano e provas.
Que tipo de provas? As fichas que vi no arquivo. Os documentos que mostram o que eles fazem com as freiras que desobedecem. Se a gente conseguir pegar isso, levar para a polícia, para o jornal... Ninguém vai acreditar, disse ele desanimado. Já tentei denunciar depois que minha irmã morreu. Ninguém me levou a sério. Mas agora é diferente. Agora somos dois. E temos uma testemunha viva, eu. E se conseguirmos resgatar as outras... Seu Sebastião ficou pensativo. Dona Zefa, que tinha ficado calada ouvindo tudo, finalmente falou. É uma loucura, mas se tem gente sofrendo lá, presa injustamente, é o certo a fazer. Ela foi até o armário e pegou a espingarda de novo. E eu vou junto. Quase caí da cadeira de novo. Dona Zefa, a senhora não pode ir. Posso sim. Tenho 72 anos nas costas, minha filha. Já vi de tudo nessa vida. Não tenho medo de padre, nem de freira, nem do diabo que aparecer na minha frente. E sei atirar melhor que muito homem por aí. Olhei para ela, depois para o seu Sebastião. Era uma loucura mesmo. Voltar para o lugar de onde eu tinha fugido com tanto custo. Arriscar ser presa de novo, ou pior, mas não podia abandonar Celeste, que tinha arriscado tudo para me ajudar a fugir. Nem Amélia, que tinha voltado para o convento mesmo podendo ter fugido comigo. Então vamos, decidi. Mas precisamos de um plano, um bom plano. Porque se desse errado, nenhum de nós ia sair de lá para contar a história. Passamos a noite inteira fazendo plano, desenhando mapa, pensando em tudo que podia dar errado. Seu Sebastião conhecia bem a região de Carrancas. Tinha viajado por lá vendendo remédio por anos. Sabia de estrada secundária, de atalho, de lugar onde a gente podia se esconder se precisasse. Dona Zefa insistiu em ir junto, apesar da gente tentar convencer ela do contrário. Teimosa que nem mula empacada. Disse que podia ficar no carro, de guarda, com a espingarda no colo. Se alguém vier atrás de vocês, ela falou, com aquela cara de quem não tá brincando, vai levar chumbo no traseiro. Decidimos que o melhor era ir de madrugada, quando quase todo mundo no convento estaria dormindo. Seu Sebastião conhecia uma entrada pelos fundos. Tinha descoberto quando foi investigar depois da morte da irmã dele. Era um buraco no muro, escondido atrás de umas moitas que dava para o jardim do fundo. Eu ia entrar sozinha. Conhecia o caminho até o arquivo. Sabia onde ficavam as fichas. Era arriscado, mas não tinha outro jeito. Seu Sebastião ia esperar do lado de fora, perto do buraco no muro, pronto para me ajudar a fugir de novo se desse problema. Antes de sair, Dona Zefa fez cada um de nós engolir um dente de alho inteiro. Para proteção, explicou ela, contra coisa ruim. Não tive coragem de dizer que a coisa ruim que a gente ia enfrentar não era assombração nem alma penada. Era gente de carne e osso, fazendo maldade em nome de Deus. Saímos de Barbacena antes do sol nascer. Seu Sebastião dirigia devagar, para não chamar atenção. Dona Zefa ia no banco da frente, com a espingarda escondida debaixo de um chale velho. Eu ia no banco de trás, tentando controlar o tremor das mãos e o medo que me corroía por dentro. A viagem demorou quase 3 horas. A estrada de terra estava esburacada por causa da chuva recente, e a gente tinha que ir com cuidado para não atolar. Quando o céu começou a clarear, seu Sebastião saiu da estrada principal, pegando um caminho entre os matos que eu nem tinha notado que existia. Essa trilha dá na parte de trás do convento, explicou ele. Quase ninguém conhece. Descobri quando estava procurando minha irmã. Paramos o carro num lugar escondido entre as árvores, ainda longe o suficiente para não sermos vistos. Dali, seguimos a pé por uma trilha estreita, pisando com cuidado para não fazer barulho. Seu Sebastião ia na frente, depois eu e Dona Zefa por último, segurando a espingarda como se fosse uma vassoura. Lembra do plano? Sussurrou seu Sebastião quando chegamos perto do muro. Entra, vai direto pro arquivo, pega o que puder carregar e sai. Não tenta fazer mais nada, não tenta achar as outras freiras. Só as provas. Assente com a cabeça, mesmo sabendo que ia ser difícil não procurar pela Celeste e pela Amélia. Mas ele tinha razão. Precisávamos das provas primeiro. Sem elas, ninguém ia acreditar na nossa história. O buraco no muro era menor do que eu imaginava. Tive que me espremer para passar, rasgando o vestido novo no processo. Do outro lado, me vi num jardim abandonado, cheio de mato alto e árvore retorcida.
Dava para ver o convento lá na frente, escuro e sinistro contra o céu da manhã. Me abaixei e corri de árvore em árvore, tentando ficar na sombra. Não via ninguém por perto. Devia ser cedo demais até para os jardineiro ou faxineira. Cheguei nos fundos do prédio principal. Tinha uma porta de serviço que eu lembrava de ter visto quando me levaram para o quartinho onde fui presa. Testei a maçaneta, rezando para que não estivesse trancada. Graças a Deus, abriu. Entrei rápido e fechei a porta atrás de mim. Tava num corredor escuro, que cheirava a mofo e coisa velha. Fiquei paradinha por um momento, deixando os olhos se acostumarem com a escuridão, tentando lembrar o caminho. O arquivo ficava no subsolo. Isso eu lembrava bem. Precisava achar uma escada que descesse. Andei pelo corredor, pisando de leve, o coração batendo tão forte que tinha certeza que qualquer um podia ouvir. Virei à esquerda, depois à direita, sempre procurando a escada. Finalmente achei. Uma escada de pedra, estreita e escura, que descia para o que parecia ser o porão. Desci devagar, um degrau de cada vez, com medo de escorregar ou fazer barulho. No fim da escada tinha outro corredor, ainda mais escuro que o de cima. Mas eu reconhecia esse lugar. Era por aqui que a Celeste tinha me levado. Segui em frente, contando as portas. Terceira à direita. Era essa, a porta do arquivo. Puxei a maçaneta, mas estava trancada. Claro que estaria. Não iam deixar um lugar desses aberto. E agora? Não tínhamos pensado nisso no nosso plano. Foi quando notei. A fechadura era antiga, daquelas de chave grande, e tinha uma fresta entre a porta e o batente, grande o suficiente para enfiar algo fino. Tirei um grampo do cabelo, presente da dona Zefa, que tinha me ajudado a prender o cabelo antes de sairmos. Nunca tinha feito isso antes, só tinha visto em filme, mas não custava tentar. Enfiei o grampo na fechadura, tentando sentir as partes de dentro. Depois de muito cutucar, ouvi um clique. A porta se abriu um pouquinho. Entrei rápido e fechei a porta atrás de mim. O arquivo era exatamente como eu lembrava. Prateleira e mais prateleira cheias de pasta, tudo coberto de poeira, cheirando a papel velho e segredo. Fui direto para a mesa no centro, onde tinha visto as fichas das freiras isoladas. Graças a Deus, ainda estavam lá. Peguei todas que consegui carregar, enfiando dentro da blusa, na cintura da saia, em todo lugar onde pudesse esconder. Estava prestes a sair quando ouvi um barulho. Uma porta se abrindo em algum lugar próximo. Depois, vozes. Alguém tinha descido pro porão. Me escondi atrás de uma estante, segurando a respiração. As vozes foram ficando mais próximas. Tem certeza que ouviu algo? Era uma voz de mulher. Reconheci na hora, a Madre Superiora. Sim, Madre. Parecia que alguém estava andando pelo corredor. Essa eu não conhecia. Verifique todas as salas. Sabe que não podemos ter visitantes indesejados. Ouvi passos se aproximando da porta do arquivo. Olhei em volta, desesperada, procurando um lugar melhor para me esconder. Não tinha nada além das estantes. A maçaneta girou. A porta começou a abrir. Foi quando ouvi outro barulho, mais alto, vindo de longe. Como um estrondo. Depois, grito. "O que foi isso?" perguntou a Madre, alarmada. "Parece que veio da ala leste, Madre. Vá verificar. Rápido!" Os passos se afastaram correndo. A porta do arquivo, que tinha começado a abrir, fechou de novo. Não perdi tempo. Saí do meu esconderijo e corri para a porta, abrindo só um pouquinho para espiar. O corredor estava vazio. Seja lá o que tivesse acontecido na ala leste, tinha distraído todo mundo. Saí para o corredor e corri em direção à escada. Subi os degraus quase voando, o medo dando uma força que eu nem sabia que tinha. Quando cheguei no andar de cima, percebi que algo estava errado. Tinha muita gente correndo, freira gritando, uma confusão que não era normal, mesmo com o barulho que tínhamos ouvido. Segui na direção contrária da confusão, tentando chegar na porta dos fundos por onde tinha entrado. Virei num corredor e quase trombei com alguém. Meu coração quase parou. Era a Amélia, a mesma irmã que tinha me ajudado a fugir. "Você!" ela exclamou, os olhos arregalados de surpresa. "O que está fazendo aqui? É loucura voltar." "Vim buscar prova", respondi,
mostrando as fichas escondidas na roupa. Para mostrar o que acontece aqui, ela olhou para os dois lados, verificando se não tinha ninguém por perto. Tem que sair agora! Eles estão procurando por toda parte! O que aconteceu? Ouvi um barulho, grito. Alguém explodiu a porta da ala leste. As freiras que estavam presas lá estão tentando fugir. Meu Deus! Será que tinha sido o seu Sebastião? Ou a dona Zefa com aquela espingarda? Vem comigo, implorei. Podemos fugir juntas. Amélia balançou a cabeça. Não posso. Tem outras que precisam de ajuda. A Celeste. Onde ela tá? Tá bem? Tá viva, mas não tá bem. Eles foram duros com ela depois que você fugiu. Senti um aperto no peito. Por minha causa, Celeste tinha sofrido. Me leva até ela, por favor. Não dá tempo. Você tem que ir agora. Nesse momento, ouvimos mais grito. Mais perto dessa vez. E passos. Muitos passos. Vai! Insistiu Amélia, me empurrando. Pela porta no fim desse corredor. Dá pro Jardim dos Fundos. Corre o mais rápido que puder. Mas e você? E a Celeste? Vou tentar ajudar ela. Agora vai. Ainda hesitei um segundo, dividida entre fugir com as provas ou tentar ajudar as outras. Mas Amélia tinha razão. Se me pegassem, tudo teria sido em vão. Corri pro fim do corredor, abri a porta e saí pro jardim. O sol já tinha nascido completamente, iluminando tudo. Me senti exposta, visível demais. Corri entre as árvores, procurando o buraco no muro. Onde era mesmo? Tudo parecia diferente à luz do dia. Ouvi mais grito atrás de mim. Alguém tinha me visto. Finalmente avistei o buraco no muro. Corri com toda a força que tinha, o pulmão queimando, as pernas doendo. Quando cheguei perto do buraco, vi que tinha alguém me esperando do outro lado. Graças a Deus, era o seu Sebastião. Rápido! Ele gritou. Eles estão vindo! Me joguei no chão e comecei a me espremer pelo buraco. Era mais difícil dessa vez, com todas aquelas fichas escondidas na roupa. Senti mãos me puxando, o seu Sebastião me ajudando a passar. Quando finalmente saí do outro lado, ele me puxou pro mato, onde a dona Zefa esperava. Conseguiu? Ele perguntou ofegante. Mostrei as fichas. Consegui. Mas e vocês? Foi você que explodiu a porta da ala leste? Ele balançou a cabeça confuso. Não explodimos porta nenhuma. Ficamos aqui o tempo todo, esperando você. Olhei para dona Zefa, que também negou com a cabeça. Não foi a gente não, minha filha. Mas seja lá quem foi, nos deu uma mãozinha e tanto. Não tínhamos tempo para pensar nisso agora. Corremos de volta pela trilha, o mais rápido que nossas pernas permitiam. Quando chegamos no carro, seu Sebastião ligou o motor na mesma hora. E agora? Perguntou ele enquanto dirigia para longe daquele lugar maldito. Para onde vamos? Barbacena não é seguro, falei. Eles já me acharam lá uma vez. Podem achar de novo. Conheço um lugar, disse dona Zefa. Minha irmã mora em Belo Horizonte. Podemos ficar com ela enquanto decidimos o que fazer com essas provas. Concordamos com o plano. Belo Horizonte era grande o suficiente para a gente se esconder, pelo menos por um tempo. Enquanto o carro corria pela estrada de terra, olhei para trás uma última vez. Vi fumaça subindo do convento ao longe. Algo estava pegando fogo. Acho que não fomos os únicos que decidimos fazer alguma coisa hoje, comentou seu Sebastião, também olhando pelo retrovisor. Apertei as fichas contra o peito. Tinha conseguido o que fui buscar. Mas a que preço? Celeste, Amélia e as outras ainda estavam lá, e eu não sabia se algum dia ia conseguir tirá-las de lá. Mas uma coisa eu sabia, aquela luta não tinha acabado. Estava só começando. A viagem até Belo Horizonte foi comprida e cansativa. A gente teve que pegar estrada secundária, desviando das principal, com medo que tivessem mandado gente atrás de nós. Seu Sebastião dirigia tenso, olhando no retrovisor a cada minuto. Dona Zefa rezava baixinho, um terço enrolado nas mãos enrugadas. E eu só conseguia pensar nas freiras que tinha deixado para trás. Chegamos na capital já de noitinha. A irmã da dona Zefa, dona Carminha, morava num bairro simples na periferia, numa casinha pequena, mas aconchegante. Ela nos recebeu sem fazer muita pergunta. Dessas pessoa boa que primeiro acolhe,
Depois, se quiser, você conta sua história. Aquela noite, dormi um sono pesado, daquele sem sonho. O cansaço tinha vencido o medo, pelo menos por algumas horas. No dia seguinte, sentamos os 4 na mesa da cozinha. Eu, seu Sebastião, Dona Zefa e Dona Carminha. E espalhamos as fichas que eu tinha trazido. Era a hora da verdade. O que aqueles papéis iam nos revelar? Foi pior do que eu imaginava. Muito pior. As fichas contavam uma história terrível. Freira que tinham sido isolada por questionar padre. Freira que tinham visto desvio de dinheiro da igreja. Freira que tinham flagrado comportamento impróprio de superior. E o mais assustador, freira que tinham tentado denunciar abuso de criança em orfanato administrado pela igreja. Cada ficha tinha detalhe sobre o tratamento que essas mulheres recebiam. Remédio forte que deixavam elas grogue, confusa. Isolamento total, às vezes por meses a fio. Terapia de correção que, lendo nas entrelinhas, parecia ser algum tipo de tortura. E nos casos mais graves, transferência definitiva, que a gente suspeitava significar algo muito pior. Meu Deus do céu, murmurou Dona Carminha, que até então não sabia direito o que estava acontecendo. Isso é o inferno na terra, completou Dona Zefa, feito por gente que se diz representante de Deus. Seu Sebastião tinha os olhos marejados. Tinha achado a ficha da irmã dele, irmã Inês. Nela, a causa do isolamento era clara. Descobriu documentos sobre transferência de fundos da paróquia para contas particulares. Ameaçou contar ao bispo de outra diocese. E o pior, a ficha tinha uma observação final, escrita em vermelho. Caso encerrado. Paciente não respondeu ao tratamento. Destino final, cemitério Santa Cruz, sepultura 237, sem identificação. Ele deixou as lágrimas correrem livre pelo rosto. Eles mataram ela, disse ele com voz embargada, porque ela descobriu roubalheira. Fiquei em silêncio, sentindo o peso de tudo aquilo. Não era só um convento isolado fazendo coisa errada. Era um sistema inteiro, projetado para silenciar qualquer um que ameaçasse expor o segredo sujo da igreja. E agora? Perguntou Dona Zefa. O que fazemos com isso tudo? Era a pergunta de 1 milhão de cruzeiro. O que fazer? Levar para a polícia? Para o jornal? Quem acreditaria? A igreja tinha poder, influência. Tinha gente importante do lado dela. Precisamos de mais, falei, depois de pensar um pouco. Essas fichas são grave, mas podem dizer que são falsificadas, que inventamos tudo. E o que seria esse mais? Perguntou seu Sebastião. Testemunha, outra além de mim. E preciso ir no tal cemitério Santa Cruz. Pra quê? Perguntou Dona Carminha, assustada. Pra ver se a gente acha a sepultura 237. Se realmente tem alguém enterrado lá sem identificação. Talvez a gente pudesse até exumar o corpo, completou seu Sebastião, entendendo onde eu queria chegar. Provar que é minha irmã, ver se, como ela morreu. Assenti com a cabeça. Era uma ideia macabra, eu sei, mas podia ser nossa única chance de provar o que tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, trabalhamos como detetive. Seu Sebastião foi no tal cemitério, se passando por alguém que procurava o túmulo de um parente. Conseguiu confirmar que existia mesmo uma sepultura 237, sem nome, só com uma cruz simples. Dona Carminha, que trabalhava como faxineira na casa de um delegado, conseguiu descobrir como a gente podia pedir exumação legal de um corpo, mas precisava de ordem judicial, o que era quase impossível de conseguir sem prova forte. E eu comecei a escrever. Escrever tudo o que tinha visto, ouvido, vivido. Cada detalhe, cada nome, cada lugar. Era como uma catarse, um jeito de botar para fora todo aquele horror sem enlouquecer. Foi nessa época que conheci o jornalista. Ele era sobrinho de uma vizinha da Dona Carminha, trabalhava num jornal pequeno de Belo Horizonte. A vizinha tinha ouvido parte da nossa história e achou que ele podia se interessar. No começo fiquei com medo. E se ele não acreditasse? Pior, e se ele contasse para alguém ligado à igreja? Mas quando ele chegou na casa da Dona Carminha,
percebi que era diferente. Osvaldo, esse era o nome dele, tinha olho vivo, inteligente, e algo mais. Tinha cicatriz no pulso. Cicatriz que ele não escondia. Tentei me matar quando tinha 13 anos, contou ele, quando percebeu que eu estava olhando. Depois que o padre da minha paróquia... Bem, depois do que ele fez comigo, ninguém acreditou em mim, nem meus pais. Naquele momento, soube que podia confiar nele. Não só porque tinha passado por algo terrível também, mas porque ele não tinha vergonha de mostrar sua cicatriz, de contar sua história. Mostrei as fichas para ele. Contei tudo, desde o início. Sobre o convento Santa Luzia, sobre a Madre Cecília, sobre o Padre Antônio, sobre Carrancas, sobre as Freira Presa, sobre a Celeste e a Amélia, sobre nossa fuga, sobre nossa volta para buscar prova. Ele ouviu tudo sem interromper, anotando em seu caderninho surrado. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Vou publicar, disse ele finalmente. Não no jornal onde trabalho. Eles nunca deixariam. Mas conheço gente em São Paulo, no Rio, jornalista que não tem medo de bater de frente com a igreja. Eles vão acreditar? Perguntei, ainda cética. Essas fichas são prova forte, e sua história, junto com a do seu Sebastião, é convincente, mas vai ser difícil. Vai ser uma guerra. Estamos preparados, afirmou seu Sebastião com uma determinação que nunca tinha visto antes no rosto dele. E assim começou nossa luta. Uma luta que já dura quase 1 ano. O Jornal de São Paulo publicou a matéria primeiro. Uma página inteira, com foto das fichas, sem mostrar nomes para proteger as vítimas, com depoimento meu e do seu Sebastião. Foi como jogar uma bomba. A igreja negou tudo, claro. Disse que eu era uma freira que tinha sido expulsa por comportamento imoral, que tinha inventado tudo por vingança. Que as fichas eram falsificadas. Que o convento Nossa Senhora do Silêncio era apenas um lugar de retiro espiritual. Mas aí vieram outras. Outras mulheres que tinham sido freira, que tinham passado por coisa parecida em outros conventos. Outros parentes que tinham perdido contato com irmã, prima, tia que tinham entrado para a vida religiosa e depois sumido. A bola de neve foi crescendo. Mais jornal publicaram a história. Uma rádio me entrevistou sem revelar meu nome verdadeiro. Um advogado ofereceu ajuda de graça e conseguimos a tal ordem judicial para exumar o corpo da sepultura 237. Era mesmo a irmã Inês. E a causa da morte não foi doença, como tinham dito para o seu Sebastião. Foi overdose de remédio psiquiátrico. As autoridades não tiveram escolha a não ser abrir uma investigação. Que segue até hoje, lenta, cheia de obstáculo, mas segue. E por que eu tô contando tudo isso para vocês agora? Porque ontem recebi uma notícia. Uma notícia que me encheu de esperança e de medo ao mesmo tempo. O convento Nossa Senhora do Silêncio, em Carrancas, pegou fogo na semana passada. Um incêndio que destruiu boa parte do prédio. E na confusão, várias freiras conseguiram fugir. Entre elas, segundo uma testemunha que trabalha no hospital de Barbacena, estava uma freira chamada Celeste. Ela tá viva. E se Deus quiser, vou encontrar ela. Vou abraçar ela. E juntas, vamos continuar lutando para que essa história venha à tona. Toda ela. Sem censura. Sem medo. Porque o silêncio mata. Mata a alma antes de matar o corpo. E se essa história chegou até você, compartilha. Porque enquanto a gente se cala, eles continuam. E me responde aí nos comentários. Você acha que eu fiz certo em contar isso? Ou era melhor eu ter ficado em silêncio?